Pessoal, quero apresentar aqui, não é apresentar, né? Não precisa nem de apresentações. O Gerson está trazendo a palavra hoje. Eu esqueci de dizer que toda a venda dos refrigerantes vai ser revertida para missões. Então, deixa Deus te usar, traz um refrigerante para nos ajudar aqui. Quem vai trazer a palavra essa noite é o Gerson. Estava brincando com o Gerson aqui, falei, pega leve, né? Todo mundo aqui é pecador miserável, mas Deus vai usar a tua vida. Pai querido, muito obrigado pela vida do Gerson. Que as tuas palavras estejam na boca dele, né? Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração, Deus, para receber aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Por isso, Pai, usa ele com poder essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Procura desligar teu celular, irmão. Não fica mexendo não perde a bênção. A palavra de Deus hoje vai tocar as nossas vidas. Amém? Amém, Diego. Em nome de Jesus, né? Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Como disse o Gediel, eu acho que essa última canção que nós cantamos aqui já começou a falar conosco. O que nos lava do pecado? O sangue do Senhor Jesus. Ah, então este é um primeiro detalhe, uma primeira informação que fique muito clara para todos nós aqui. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Aí até eu brincava com o pessoal ali, não, quando o palestrante vem aqui à frente, vença o orgulho. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu sou orgulhoso, tal, a avareza, vença a avareza. Eu tenho esse problema com dinheiro também. Agora, vença o pecado e a tentação. Eu também sou pecador, por isso que eu estou aqui, eu sou o principal, como diz Paulo, né? Sou o pecador miserável, como o pastor Lucas costuma falar no culto de sábado ali, né? Somos nós, todos aqui, sem exceção. Mas o que nós vamos buscar entender hoje aqui, meus irmãos, é a diferença que há em ter a consciência que é um pecador, mas que vai aos pés do Senhor para corrigir a sua vida, pedir perdão e buscar arrependimento. Então esse é o propósito de nós conversarmos, falarmos um pouco sobre este detalhe aqui, vença seus gigantes. E o texto que nós vamos utilizar, pode passar, Alexandre, nós estamos falando de Davi, né? Falamos características de Davi quando ele estava ali para vencer o gigante, exatamente Golias, mas há outros gigantes que se levantaram contra Davi e ele não venceu. E é contra este gigante que nós vamos nos preparar, ou vamos pelo menos parar um pouco hoje aqui, para olhar e ver o que disso aqui pode dizer respeito à nossa vida. Tá? Então o texto aqui em 2 Samuel 11, de 1 a 26, não vou ler todos os versículos, vou ler apenas alguns. Tá? Diz assim, vou ler até o 5. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, uma tarde, estava dormindo de tarde, tá? E foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Próximo. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. A sequência, né, que vai até o versículo 26, acho que os irmãos conhecem, né? Manda chamar Urias, vem para cá Urias, aí viu que ela estava grávida, vamos tentar agora encobrir, tentou arrumar o pecado, não, tentou encobrir o pecado, que ele já tinha cometido. Aí o que ele fez? Chama Urias, fica lá, olha, descansa um pouco da batalha, fica em casa. Aí Urias fez o quê? Ficou lá, dormindo lá no palácio, lá no corpo da guarda, lá, né, do palácio lá. Não foi para casa, falou, não, como é que eu posso fazer isso? Meus companheiros todos na batalha e eu vou para casa? Não, de jeito nenhum, né? Aí Davi, ele chama ele de volta, ele vai para a batalha, manda um recado pela mão dele, um recadinho para Joabe, bota Urias lá na pior frente da batalha para que ele morra. E aí foi isso que aconteceu.
e Urias veio a morrer. Urias, meus irmãos, ele era um dos valentes de Davi, fidelidade total, dava a sua vida por Davi, mas ele, cego pelo pecado, não foi capaz de enxergar, não foi capaz de perceber isto, e acabou tomando a esposa de Urias, né, por pura atenção à seu próprio desejo carnal, satisfazer o seu desejo carnal. Volta um pouquinho, só ali, Alessandro. Não, volta um pouquinho. Volta lá primeiro. Volta um pouquinho. Aí. Vamos ver aqui, meus irmãos, começando por aqui, ó. Tá? Qual era a condição que levou Davi a ser alvo do adversário? Na época na primavera seguinte, que é a época do ano em que os reis costumam ir para a guerra, eles faziam isso porque às vezes, né, baixava ali o rendimento, os impostos, tá? Eles iam para pegar despojos, era assim que eles venciam, né? O exército que era derrotado era totalmente despojado, ali levavam tudo que tinham, né? Eram os bens, e era a forma de pagar a guerra e até mesmo de angariar recursos para o reino. E foi isso que aconteceu com o exército de Davi. Ele mandou o exército e ele ficou. Ele ficou fazendo o quê? O exército batalhando lá com Joabe, né, todos os guerreiros, e ele estava dormindo de tarde. Uma tarde se levantou, depois de ter dormido um pouquinho, sem nada para fazer. Mente ociosa é oficina de quem? Do adversário. Mente ociosa é a oficina do diabo. Aprenda isso, meu irmão. Nós vamos ter versículos mais para frente ali. Preencha a sua mente o tempo todo com as coisas espirituais. Preencha a sua mente. Não dê lugar à tentação. Não dê lugar para que o adversário possa querer rondar a sua vida. Talvez, olha, você deu um mole. Se você estiver nessa condição que Davi estava, você vai ser alvo do adversário, porque ele está como o leão bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Este é o adversário das nossas almas, só quer a nossa destruição, não quer outra coisa senão a nossa destruição. E quando um homem é destruído, um homem, principalmente, né, falamos aqui, o homem referencial da casa, o sacerdote do lar, aquele que é a coluna do lar, que é a referência para os filhos, referência de autoridade, de paternidade, reflexo a imagem de Deus para os filhos. Quando este homem é destruído, ele cai na tentação, né, cede à tentação e cai no pecado, olha a avalanche de coisas que caem junto. É por isso que o adversário ronda tantos homens. Por isso que o foco dele é destruir os homens, porque se ele faz isso, ele ganha, olha, acerta um, destrói 5, 6, 7 juntos, porque é uma família que se destrói, é uma geração que é mal influenciada, porque ele foi destruído, deixou de ser a referência de autoridade, a referência de imagem de Deus dentro da sua casa, deixou o seu sacerdócio que Deus colocou nas suas mãos de lado, e passou a assumir a sua própria carnalidade, o seu desejo está na frente. Então vejam quantas coisas acontecem quando um homem é atingido. Por isso que esse trabalho aqui é tão importante dentro da igreja. Nós estamos aqui fortalecendo não só homens e jovens que estão aqui com futuras famílias, estamos fortalecendo famílias dentro da casa do Senhor. Este é o propósito, que famílias sejam fortalecidas. Quando homens estão fortalecidos, as famílias também são fortes. E este é o nosso propósito. Passa, Alessandro. Pode passar outro agora. Então, meus irmãos, vamos aqui, nós vamos falar de pecado e tentação, certo? Vamos ver aqui pecado, né? Para falar bem rápido aqui, lá da original é amartia, como se fosse errar o alvo. Então o flecheiro, né, puxa a sua flecha lá, se ele errar o alvo, ele cometeu um pecado. Esse é o entendimento original da palavra. Então todas as vezes que nós erramos o alvo, nós caímos em pecado. Quando erramos o propósito de Deus, saímos do centro da vontade de Deus, nós estamos cometendo uma amartia, estamos errando o alvo que Deus estabeleceu para que nós alcançássemos. Então, aqui nesses versículos estão algumas definições de pecado, né? Aqui está escrito na palavra, se você for lá, está tudo isso aqui lá escrito, não foi eu que escrevi não, pode pegar a Bíblia aí, está tudo lá, esses todos aqui. Isto tudo nos afasta de Deus. Quem comete isso aqui se afasta de Deus. E há certas coisas aqui que nós, obviamente, né, assassinos, creio que não há nenhum assassino aqui,
talvez até tenha pago sua pena, claro que não tenhamos. Mas, se está fora da vontade de Deus, não atingiu o alvo, você está vivendo também na mesma situação daquele. A diferença é a consequência do pecado. A gravidade é a mesma, você estará afastado de Deus. As consequências é que essas podem ser diferentes. Uma vez confessado, você se redime, vai aos pés do Senhor, né? Mas há consequências deste pecado. Uma consequência de alguém cometeu esse pecado aqui é pagar perante a justiça. Vai lá ficar os seus tantos anos na cadeia porque tirou a vida de uma pessoa. Tá? Além de ter errado o alvo espiritual também. Tá certo? O que comete pecado é escravo do pecado. O que nós cantamos na música anterior ali? Eu sou livre. Eu sou livre. Por que nós somos livres, meus irmãos? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Uma vez que o sangue do Senhor Jesus nos lavou, nos redimiu, nos comprou com esse alto preço, nós agora não somos mais escravos do pecado. E as pessoas costumam dizer, não, você é crente, agora você não pode isso, não pode aquilo. Rapaz, esse tempo passa muito rápido. Não pode isso, não pode aquilo, agora você agora é cheio de não pode. Muito pelo contrário. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Agora eu tenho a escolha de fazer, mas não faço porque eu sei que desagrada o meu Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Esta que é a diferença. Você é livre para escolher adorar ao Senhor, escolher acertar o alvo. Esta é a diferença. Para quem acha que agora que você é crente, você não pode isso, não pode aquilo, não, você tem liberdade no Senhor para fazer as escolhas certas, porque o Espírito Santo de Deus nos esclarece e nos direciona para tomarmos a direção correta. Próximo. Já passou. Consequência do pecado. Você está apressado, hein? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. É bom que se diga, né? Eu coloquei só a parte ruim aqui, mas é bom que se diga que o dom gratuito de Deus é a salvação, o resgate deste pecado. Nós tínhamos uma condenação, mas agora fomos resgatados. Em seguida, aqui Tiago, né? Em seguida, esse desejo tendo concebido faz nascer o pecado, e o pecado após consumado gera a morte. É aquela sequência da tentação depois do pecado. Acho que até coloquei a frase, está na próxima ali. Afastamento de Deus, perda da vida eterna, iniquidade é a prática constante e consciente do pecado. É o mundo que vive na iniquidade, sabe que está pecando, está consciente disto, mas não tem a mínima preocupação em mudar. Essa é a diferença de nós que somos pecadores, foi a primeira coisa que eu falei. Essa é a grande diferença entre o pecador lá no mundo e nós que somos falhos, mas que vamos aos pés do Senhor, porque nós buscamos arrependimento, mudança de postura, mudança de vida. O pecado não entra, não há prazer na nossa vida em pecarmos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e testifica sobre isso. Somos donos de nossas escolhas, mas escravos de suas consequências. Isso aqui é muito importante. Você é livre para escolher o que fazer, mas é escravo das consequências daquela escolha que você fizer. Próximo. Tentação é a armadilha do diabo, É a armadilha do diabo. Ainda em Tiago lá, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Meu irmão, o diabo conhece o teu ponto fraco. Ele não vai te atacar naquilo que você é forte. Tem pessoas que são incorruptíveis financeiramente, pode estar lidando aí com milhões de reais na sua mão, ele jamais vai ser afetado por aquilo que não mexe, o coração dele não está naquilo. Pode ver, o adversário não vai atacar naquilo ali. Agora, bota um rabo de saia na frente dele para ver se o negócio não descamba. Aí, este é o ponto fraco. E o adversário não sabe disso? É claro que sabe. E é dessa forma que ele vai atacar. Não vai oferecer lá uma oferta em recurso, em dinheiro, para que ele possa desviar. Não vai oferecer, porque ele não vai cair. Mas naquela outra, aí o bicho pega, né? Aí fica complicado, né? Então nós temos que ter a inteligência espiritual para sabermos quais são os nossos pontos fracos e pedir a proteção de Deus para que nós não caiamos na tentação. A tentação é a beira do precipício. O pecado é a queda.
Você está na beira, está na tentação, cuidado, meu irmão. Olha, cuidado, não vá. Se você sabe que ele é seu ponto fraco, não vacile, escorra, fuja, saia para o outro lado, na outra direção, peça ajuda, fale com o irmão, converse com alguém, mas não tente, não ache que você vai vencer. Não, agora eu sou forte, agora eu fiz os legendários, agora eu... Não vá, não faça isso, porque nós somos de uma natureza fraca. Tá? Próximo. Mas como vencer esta batalha? Só falamos de coisa ruim agora, né? Vamos falar de como é que a gente vence. Como é que nós podemos vencer isso? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele vai providenciar o escape. Vamos ver alguns escapes que o Senhor nos proporciona. O que eu tinha falado ali em relação a preencher a mente, né? Preencher a mente com tudo aquilo que vem de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Isto deve pautar a nossa forma de vida, a nossa conduta, a nossa postura diária, seja dentro da nossa casa, seja dentro da igreja e seja fora onde nós estivermos. A nossa vida deve ser pautada por esses valores. E onde é que a gente encontra todos os fundamentos para termos esses valores? Na palavra de Deus, vivendo a Bíblia como prática de fé. É ali que nós encontramos toda esta fortaleza que nós precisamos. Nos fortalecendo no Senhor, nós teremos condições de vencermos a tentação. Vai. O que mais? Preencha sua mente com tudo que vem do alto. Já falei. Faça um pacto com seus olhos. Jó 31:1. Faça um pacto com seus olhos. Os nossos olhos são muito fáceis de nos levar a olhar coisas que não devemos, né? Então, muito fácil disso acontecer. Mais para frente eu vou tecer mais comentários. Repense suas companhias, pois elas podem estar correndo seus bons costumes. Aproxime-se e caminhe com quem te inspira. Com quem te inspira, com quem seja uma referência espiritual para a sua vida, possa lhe abençoar, possa lhe trazer benefícios de Deus, palavra de sabedoria, de orientação, mesmo que puxe a sua orelha, mas ele vai fazer isso com amor no Senhor, porque ele quer ver o seu bem. Seja sensível ao Espírito Santo, não extingais o Espírito, é o que diz aqui em Tessalonicenses. A pior coisa que pode acontecer para o crente é ele perder a sensibilidade do Espírito, é ele pecar e não sentir mais aquela coisa apertando no coração, afligindo, porque ele falhou diante de Deus. Se isso não acontece mais, o Espírito Santo já está esfriando na sua vida, se afastando. E nós precisamos chamar de volta esta chama do Espírito Santo. Por isso que a gente fala, a chama do Espírito é isso, que ela está sempre queimando. Quando bate alguma coisa que não agrada ao Senhor, ela queima, arde, e você se sente incomodado. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo do Senhor. Se você não está vivendo isso, busque que esta chama seja acesa hoje na sua vida, para que você seja incomodado pelo pecado e pela tentação, que isso venha realmente lhe trazer incômodo todo momento, que você não se acostume com o pecado. Próximo. Crie sinais de alerta, falar com o irmão, memorizar versículos para rebater os maus pensamentos, ouvir louvores e mensagens que edificam. Não pense duas vezes, não olhe duas vezes. Esse dia um dos assuntos aqui na mesa foi esse, né, que a gente comentou, e eu falei para eles ali que eu li um livro que se chama Um Pacto com os Meus Olhos. E uma coisa que o escritor do livro ele falava assim, quando você está olhando para frente, por exemplo, está olhando para cá, né? Ou eu estou olhando para cá, eu estou vendo... Aqui com a visão periférica, eu estou vendo que o irmão se movimentando lá, né? Como tudo está parado, o movimento dele chama minha atenção. Então eu olhei para cá, eu vi que tem alguém se movimentando ali. Se esse alguém é uma mulher, uma roupa mais provocativa, é alguma coisa que vai me chamar a atenção, é minha decisão olhar a segunda vez. A primeira vez chama a atenção porque é natural, às vezes uma cor diferente, um movimento que é feito. Você olhou a primeira vez. A segunda vez é decisão. A segunda vez é você decide se você vai para o cantinho lá do precipício na tentação, ou se você vai ficar aqui. Não, Senhor,
tem misericórdia, me guarda, me preserva. Senhor, está repreendido no nome do Senhor Jesus, às vezes em voz audível se for necessário, mas você repreende aquilo ali, porque você quer ter a mente de Cristo, o pensamento do Senhor na sua vida. Então o primeiro é relance, é irracional, mas o segundo é decisão. Tá? O segundo, você decide se você vai para a beira do precipício ou não. Tá? Tem audácia do Espírito, repreenda o tentador em voz alta. Faça isso, meu irmão, no seu carro, onde você estiver. Às vezes, Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, repreende essa seta, essa dificuldade, me preserva nas tuas mãos. Fale em voz alta, repreenda o tentador, para que a sua vida seja preservada. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, você é um servo de Deus, você tem autoridade do Espírito Santo para fazer isso. Nomeie seus pecados e seja um praticante da confissão e do arrependimento. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Adote a prática da revisão dos seus atos e pensamentos ao final do seu dia, com a finalidade de confessar as suas falhas. Isso aqui, meus irmãos, às vezes a gente deixa passar muito, sabe? Às vezes a gente faz muita oração, a gente vem na igreja, passa tempos, mas nós deixamos de reavaliar a nossa posição, nossa conduta, os nossos pensamentos, o que nós falamos, a maneira como nós agimos, e deixamos de confessar ao Senhor. Senhor, ó, nesse dia, meu Deus, eu falhei, lá no trabalho, eu falei alguma coisa que não devia, falei isso, Senhor, isso, não é falar alguma coisa não, falei isso, eu fiz assim, 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 Senhor, e eu sei que isso não te agradou, me perdoa, Senhor, eu peço perdão, eu quero mudança de postura, não quero mais cometer isso, não quero mais fazer esse pecado, me ajuda, me preserva, Senhor, me aperfeiçoa para que eu não venha mais cair nessa dificuldade. Este é um hábito que nós temos que praticar constantemente, a oração de confessar os nossos pecados. O que a palavra diz? Acho que é aqui que eu botei, não, está mais para frente. Confessar os pecados uns aos outros, para que? Qual a finalidade? Sejamos curados. Sejamos curados, meus irmãos. É a cura da alma, é a cura da sua vida espiritual. Se você está vivendo, às vezes capengando espiritualmente, quem sabe seja isso que está faltando na sua vida? Você confessar as suas falhas, seus pecados, aquilo que você tem pisado na bola, seja em casa, no trabalho, onde for, com você mesmo, dentro da sua mente, da sua cachola, lá na caixa do nada, você está deixando margem para que pensamentos te levem para longe de Deus. Quem sabe você precisa confessar isso diante do Senhor. Próximo. Meu irmão, Deus te quer vencedor. Deus não te quer derrotado. Deus nos provê as armas espirituais que nós precisamos para vencer o pecado e a tentação. Nós precisamos tomar posse dessas armas. Todos aqui, todos, não é o pastor Marcílio porque é pastor, tem mais força, não. Todos nós aqui, o poder de Deus está à nossa disposição, de todos nós. Basta nós queremos, basta nós darmos espaço para que o Espírito Santo de Deus venha e faça morada. Para que no momento em que vier a tentação, no momento em que o pecado vier, nós possamos entender que este é o momento de falha, vamos aos pés do Senhor, pedimos perdão e mudamos de postura, mudamos de atitude, porque não queremos mais voltar a fazer aquilo ali, não queremos cometer iniquidade, nós queremos ser servos de Deus, filhos de Deus, santificados pelo Senhor, lavados no sangue de Jesus, para alcançarmos a eternidade. Esse é o nosso propósito, amém? Já bastante adiantado da hora aqui, mas deu 25. Próximo. Então essas perguntas aqui que nós vamos refletir, já vou mandar aqui no grupo para vocês, tá? Eu quero chamar a atenção aqui para, lá no finalzinho, fazer uma proposta diferente para vocês. Além das primeiras, né, depois vocês vão percorrer, mas preste atenção aqui na 4 e na 5, tá? Diz assim: quer ser curado hoje? Você quer ser curado hoje? Você está sentindo que está vivendo doença espiritual na sua vida? Às vezes uma febre espiritual, às vezes um câncer espiritual. Você quer ser curado hoje? Aproveite para confessar pecados aos companheiros da mesa e orem uns pelos outros. Na mesa, façam um acordo de se manterem firmes naquilo que são mais fracos. Durante a semana, cobrem uns dos outros a permanência neste propósito. Então é muito mais do que respostas só para nós conversarmos e compartilharmos agora. Nós vamos, de fato, desafiarmos uns aos outros. A gente fala muito desafio você e tal, mas este aqui é desafio, meu irmão. Este aqui é desafio, tá? Porque vai mexer
no nosso ponto fraco, na nossa ferida. Isto aqui sim é um desafio. É um desafio para aqueles que querem crescer em Deus. Você quer crescer, você quer ser curado, você quer ter saúde espiritual na sua vida, você quer vencer a tentação e o pecado, comece a experimentar isso aqui, ó, confissão dos pecados uns aos outros, para que nós saremos, tá? E a cobrança mesmo. Meu irmão, olha, estamos junto com você, tá firme, ó, o Senhor vai te dar bênção, hein? Olha, olha essa dificuldade, clama ao Senhor, manda um versículo. Olha, eu estava orando por você, o Senhor me deu esse versículo aqui, ó, leia aí, leia o texto da palavra, Deus vai lhe abençoar, Deus está com você, meu irmão. Meus irmãos, isso é cuidar uns dos outros. É por isso que nós estamos aqui, porque às vezes lá fora a gente não consegue encontrar alguém, ou mesmo na igreja a gente não consegue se abrir, mas aqui a gente se abre. Aqui nós podemos confiar e sermos ombro a ombro, homens de Deus, revestidos da autoridade do Senhor. Amém? Então vamos partir agora para o compartilhamento na mesa, e depois nós vamos voltar para fazermos a conclusão aqui todos juntos. Amém? Fez sua oração aí? Vamos lá, eu queria a atenção de vocês para a gente fechar. Temos alguns minutinhos aqui, mas eu queria falar um pouco sobre o que Deus foi colocando no meu coração esse fim de semana. Eu estava escutando a mensagem do pastor Mateus ontem à noite, quando ele estava falando sobre a roupa e a vestimenta. Não sei se você acompanhou o culto da noite, quando ele disse: olha, Deus quer te dar uma roupa nova. E Deus não faz remendo, Deus te dá a roupa nova. E ele está dizendo: olha, Deus pode te curar, Deus pode te livrar do que está te aprisionando, Deus pode fazer, e Ele não vai fazer meia boca não. Se você quiser, Ele faz tudo novo. A gente precisa dar a liberdade para o Senhor agir, e Ele pode transformar a gente por completo. Se a gente às vezes fala, e fato é, nós somos pecadores, isso não é desculpa para a gente continuar cometendo os mesmos erros. E Deus pode nos livrar desse mal. Então, hoje é um dia de cura. Para falar um pouco sobre isso, eu quero dizer que eu também estava vendo outro dia um vídeo sobre Israel no YouTube. E eu tive uma vez levando um grupo da igreja para Israel, e naquele vídeo estava falando de um milagre que está acontecendo, que é cumprimento de profecias. Jeremias faz uma profecia falando sobre o Mar Morto, e ele diz naquele momento do livro que o Mar Morto um dia teria vida novamente, e que ele seria alimentado por água doce, e que ali a vida voltaria, né? E aí a pessoa do vídeo então estava mostrando que isso de fato está começando a se realizar no Mar Morto. E eu estive lá e é verdade. É interessante ver o que está acontecendo. Na verdade, ali o Mar Morto, se você não sabe, é o lugar mais baixo da terra, né? E ele é um vale de sal. Se você sabe um pouquinho do que aconteceu nas escrituras, vai saber que aquele lugar era o lugar onde existia Sodoma e Gomorra, um vale do Mar Morto ali, um vale muito fértil, que tinha muita coisa boa, mas o pecado dos seres humanos levou Deus à ira, de maneira tal que Deus então mandou fogo do céu, destruiu aquela terra. E é interessante que, se você sabe um pouquinho, eu sou horrível de biologia, química, etc., mas se você bota sal na terra ali, não planta nada no lugar, não nasce nada mais no lugar. E o mar tem tanto sal que a gente não consegue afundar. O mar tem tanto sal que não tem vida, que não tem peixe, que não tem alga, que não tem planta, etc. Mas a profecia do profeta Jeremias vai dizer que num tempo certo,
as águas desceriam de Jerusalém e alimentariam de novo o Mar Morto, e de maneira tal que ele ia florescer de novo. E é curioso, lá naquele vídeo eu estava vendo então aquela pessoa mergulhando numas piscinas que hoje estão bem ao lado do Mar Morto. Tem se formado piscinas de água doce que vem de Jerusalém, e nessas piscinas bem ao lado, bem grudadinho ali, né, do Mar Morto, tem peixe nascendo, tem peixe vindo. E tem alga vindo. Eu estava vendo isso no vídeo e falei, é verdade, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus que pode trazer vida onde não tem mais vida, onde já está tudo morto. E uma das coisas que o inimigo vai fazer como tentação, já que a gente ouviu falar sobre tentação, é você acreditar que para você não tem mais jeito. Cara, não tem mais jeito para mim. Onde eu fui, o que eu já fiz, o que eu já cometi, os erros que eu já cometi, o preço que eu estou pagando, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer para você que isso também é uma mentira de Satanás. Porque Deus é capaz de fazer tudo novo. Ele é capaz de fazer brotar vida onde não há vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando aquele anjo visitou Maria, ele disse, olha, vai acontecer com você. Sim, vai nascer um filho de Deus no teu ventre, porque não há impossíveis para Deus. Eu quero dizer para você que eu creio, hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura. Deus pode fazer isso na nossa vida, mas nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Nosso primeiro passo é reconhecer e dizer, Deus me ajuda. Hoje eu quero que o Senhor entre nessa história para que eu possa vencer. Segunda coisa, eu queria que a gente orasse mesmo nas mesas aqui, não só hoje, mas, cara, essa semana você tem que orar pela tua galera da mesa. Eu queria fazer um outro desafio. Essa semana é a semana de derrotar a tentação e o pecado. Eu não sei qual é a área da tua vida. A gente vai começar orando, pedindo a ajuda de Deus, se arrependendo, pedindo para Jesus entrar. Mas essa semana nós temos que fazer um pacto de que nós não vamos permitir que o inimigo nos derrube e que a tentação vai ser negada por nós. Nós vamos resistir e vamos vencer. E nós vamos fazer isso durante uma semana. Segunda-feira que vem a gente vai se ver e vai celebrar a vitória do Senhor, porque Deus pode fazer. E eu queria dar um último desafio para você. Não ganho nada com isso, mas tem coisas que a gente pode fazer, que o Gerson disse, a gente pode se encher das coisas de Deus, ao invés de ficar focando em não posso cair, não posso cair. Se você ficar com a cabeça naquilo que você não pode, aí você vai fazer mesmo, né? Então enche a tua mente de coisa boa e o teu olhar de coisa boa. Então você pode na mesa escolher talvez aí um plano de leitura bíblica lá daquela Bíblia e o verso. Tem planinhos de 6 dias, 7 dias, tá bom? Vocês podem ler juntos, cara. Lê um pedaço da palavra de Deus todo dia, sabe? Para te ajudar. Faz daquela palavra a senha do teu dia, para você vencer. Na minha mesa nós escolhemos um ali na hora, tá bom? Resolvi, tem 7 dias, só tem um dia de devocional, o resto é só versículo bíblico. Mas nós vamos fazer, porque a gente quer vencer. E semana que vem a gente vai, claro que não precisa ser só semana que vem, durante a semana a gente vai conversar no WhatsApp, vai ligar um para o outro, mas segunda-feira que vem a gente vem celebrar a vitória do Senhor na nossa vida. Eu creio que é possível fazer. A gente só vai começar reconhecendo que a gente precisa de ajuda, reconhecendo o pecado, pedindo perdão. E se Davi fez o que fez horrivelmente, né? Uma atitude ele fez bem. Quando ele reconheceu o pecado, ele pediu perdão e não fez mais. E não fez mais. Verdadeiro arrependimento e mudança de vida. A gente pode começar isso hoje junto. Eu queria que a gente orasse. E nós vamos pedir ajuda de Deus. Nós vamos pedir ajuda de Jesus. E nós estamos entre homens aqui. Esse é um ambiente de paz, de tranquilidade, de apoio.
quero dizer para você que se você está aqui e nunca tomou uma decisão por Jesus, de convidar Jesus para entrar na tua vida, então você continua estando escravizado pelo pecado e pelas hostes de Satanás, porque a liberdade para dizer não está naquele que já disse sim para o Senhor Jesus. Então, se você não fez isso ainda, a gente vai agora todo mundo fechar o olho. Pode fechar os olhos aí. Se você não fez isso ainda, nós queremos convidar você a entregar a tua vida para Cristo Jesus hoje, porque Ele perdoa. Como Gerson disse, foi Romanos 8 diz: olha, o salário, o prêmio pelo pecado que a gente comete é a morte e o afastamento eterno de Deus, mas a salvação e a vida eterna vem por meio do presente de Deus, que é Cristo Jesus. Então, se você hoje quer entregar a tua vida para Cristo Jesus, levanta a tua mão no teu lugar, porque nós queremos orar por você. E é Deus quem está sabendo da entrega que você está fazendo. E Ele vai entrar na tua vida, e o poder de Deus vai se derramar sobre você, e as coisas vão começar a mudar, porque Deus vai mudar a gente de dentro para fora. Nova natureza. As coisas velhas passam e a gente começa a ter a vida espiritual de Deus, porque Ele entra na nossa história. Aleluia, estou vendo gente de mão levantada. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Essa é a oportunidade. Levanta a sua mão se você está dizendo sim para o Senhor. Jesus vai entrar hoje na tua vida, vai mudar essa história, e a gente não vai mais ser escravizado pelo inimigo, por Satanás, pela tentação, pelo pecado. Nós vamos nos tornar homens vitoriosos por causa de Cristo Jesus, que já venceu na cruz. Aleluia, aleluia. Se você está fazendo essa oração, você vai agora então repetir essas palavras comigo, ok? Vamos lá? Senhor Deus, eu hoje reconheço que sou pecador, que tenho cedido à tentação, e que por vezes cometo loucuras. Hoje eu te peço perdão. Eu te peço para entrar no meu coração e na minha vida. Jesus, seja bem-vindo aqui. Muda a minha história, perdoa o meu pecado e me dá a tua força e o teu poder para mudar, para ser transformado e para ser vitorioso hoje e para sempre. Amém. Vamos orar por eles. Deus querido, obrigado por homens que hoje aqui estão tendo a coragem de dizer: nós precisamos de Jesus. Senhor, nós todos, ou grande parte de nós, já tomamos essa decisão há algum tempo atrás na nossa vida, e nós te louvamos porque é verdade. O Senhor entra e muda a nossa natureza. A gente se torna uma nova pessoa. E Deus, agora nós pedimos que a alegria do Senhor venha, que a alegria da salvação venha. Deus, que eles nunca mais se sintam sozinhos para lutar contra os males desse mundo, mas eles entendam que o Senhor está aqui com eles, para fazer de cada um deles vencedor em Cristo Jesus. Muda a história, Deus, livra da escravidão do pecado e transforma, ó Deus, essa história numa história de vitória. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Mas a gente vai terminar orando por todos nós, porque a gente também, por vezes, como crentes no Senhor Jesus, cedemos a tentações, cultivamos pecados, e isso é tão complicado. Eu vou citar um aqui que eu estava mencionando na minha mesa, apenas para ilustrar. A gente não se orgulha disso de maneira nenhuma, né? Mas uma delas é o orgulho que foi a palestra da semana passada. Eu estava dizendo para eles que, como filho de crente, que nasceu numa igreja, e depois como pastor, muitas vezes eu venho ao culto com um olhar muito mais crítico do que de adorador. E em vez da gente cultuar e festejar e se deixar envolver pelo que Deus está fazendo, a gente começa a analisar o que está bom e o que está ruim. E aí a gente começa a perder a bênção de Deus, e um orgulho que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer toma conta do coração.
Eu não sei qual é o teu pecado, qual é a tua área de tentação. Davi era a área sexual, a gente viu. Muitos dos homens sofrem nessa área, mas tem outras. Tem a mentira, tem o problema de grana, tem muita coisa que faz a gente meter os pés pelas mãos, a gente se torna corrupto. Corrupção não é do político A, B, C ou D, é nossa, é minha, é tua. E a gente precisa do perdão de Deus. Então a gente vai orar mais uma vez. E a gente já estendeu hoje. Eu quero te pedir perdão porque hoje está mais tarde. Mas a gente vai orar. E a gente vai pedir misericórdia de Deus. Aquele que confessa o pecado encontra a misericórdia. Eu preciso dessa misericórdia. E se você quer, se você precisa também, a gente vai orar por isso. Para Deus nos mudar. Para Deus fazer da gente um homem melhor. Para a gente se tornar homem de Deus nessa terra, que vai abençoar, como o Gerson disse, os lugares por onde a gente passar, começando na nossa casa. Vamos fazer essa oração junto? A gente começou de joelhos, mas se essa é a tua oração hoje, você vai se ajoelhar de novo, tá bom? Vamos lá? Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, confessar o pecado, pedir perdão ao Senhor. A verdade é que eu sou também tão pecador que eu não podia nem estar dirigindo essa oração, porque o Senhor conhece e sabe o quanto eu sou falho e sou pecador. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Junto com os meus irmãos, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Faz desse momento hoje, nessa noite, um momento santo, um marco espiritual de mudança de vida, Senhor. Nos faz vitoriosos em Jesus. Que a tua força, que a tua vida, na nossa vida, produza coisa nova, boa, diferente do que temos feito até aqui. E Deus, que essa transformação possa trazer alegria para o teu coração, glória para o teu nome, e que pessoas desejem mais de Jesus só porque o Senhor começou a mudar a gente. E se a gente tem jeito, todo mundo tem. Ah, Deus, começa comigo, começa com os meus irmãos, dá para a gente uma semana de vitória, que a gente possa aqui, nessa irmandade, nesse corpo, como irmãos, cuidar uns dos outros, que a gente sabe que pode ligar, que pode pedir ajuda, e que alguém vai se ajoelhar, vai orar, vai entrar nas batalhas espirituais para a gente ser vitorioso, e que todos nós alcancemos vitória nessa semana. E Deus faz isso essa semana, mas estende isso a cada dia da nossa vida, porque nós não queremos mais viver aprisionados pelas tentações, pelo pecado. E o Senhor já nos deu essa vitória, porque Cristo pagou esse preço na cruz. Que o sangue de Jesus purifique o nosso pecado, que a força do Espírito Santo seja sobre cada homem, e que a gente alcance vitória, alegrando o nosso coração e alegrando o teu coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai terminar cantando uma canção. Quero lembrar você, semana que vem você pode nos ajudar doando uma PET aí, um refrigerante. Compra lá no mercado, traz um refrigerante de 2 litros, uma Coca ou um Guaraná, Coca Zero, Coca normal, para a gente começar a se preparar para essa festa de missões. Tudo isso vai ser revertido para missões. Quero lembrar dos doces do nosso irmão. Ele está vendendo ali fora os bombons dele. Eu estava ouvindo dele essa semana com muita alegria. Ele disse: pastor, eu estou precisando terminar as vendas aí, porque está faltando comprar a mochila do REC, porque o REC já está pago. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Então você pode ajudar mais uma vez, e a gente vai festejar a vitória do Senhor na tua vida também, irmãozão, tá? Deus te abençoe. Vamos terminar cantando?
Vamos lá? Boa semana para você. Fica com Deus. Deus abençoe. Canta junto com a gente aí, meu. Vambora. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando o ar traído me encontrei, o amor de Deus, viva e poderosa salvação, que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco e tão recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de esse amor, recebo o perdão comprado por Jesus. Amor de Deus, puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, se entregou na cruz e a morte derrotou. Esse amor